Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Ensino Betel EBD. A paz do Senhor a todos. Me chamo Paulo Henrique, sou professor da Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus. Estudaremos hoje a lição número 2 da revista Betel, quarto trimestre, número 2, 9 de outubro de 2022. Temos um título importantíssimo, a promessa da vinda do Espírito Santo. E sabemos que tudo quanto nós estamos a receber, houve feito uma promessa, né? E hoje vamos estudar a promessa feita do Pai, né? Deus Pai passou para o Deus Filho e a promessa cumpriu com a vinda do Espírito Santo, né? Vamos lá. Temos texto áureo. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar, que está lá em Atos 2:1. Temos verdade aplicada. O cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo é mais um aspecto relevante no perfeito e glorioso plano divino para a humanidade, né? Temos aqui o objetivo da lição. Primeiro, o objetivo da lição é ensinar sobre a promessa da vinda do Espírito Santo, é um ponto-chave de hoje. 2, mostrar o cumprimento da promessa do Espírito Santo. 3, falar sobre o Espírito Santo prometido por Deus. Primeiro, ensinar sobre a promessa. Segundo, mostrar o cumprimento. Terceiro, falar sobre o Espírito Santo, né? Temos aqui texto de referência, que está lá em Atos 2:14, para quem não tem a revista, pode ser aberto no livro tema base, né, Atos 2, na história de Pentecostes, Atos 2:14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitai em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Temos aqui as leituras complementares, na qual eu tenho de costume pedir a cada um da sala de aula para se levantar e falar um versículo na qual foi mencionado. Temos um versículo de segunda a sábado, de segunda, Isaías 44:3, que diz: porque derramarei água sobre o sedento e corrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ezequiel 39:29. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, e a quem transpassaram e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Lucas 24:49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Atos 1:4. E estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. E Atos 2:39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Temos
hinos sugeridos, né? 239, 290, 336. Temos aqui o esboço da lição. Introdução. 1. A promessa da vinda do Espírito Santo. 2. A promessa se cumpre. E o 3. O Espírito Santo prometido por Deus. Temos aqui o motivo de oração. Sempre quando nós formos orarmos, temos que orar para que o Espírito continue sempre derramando sobre a Igreja de Cristo. Né? Glória a Deus. Pedir sempre a Deus para que Ele derrame o seu Espírito Santo sobre a nossa Igreja, a Igreja de Cristo. Introdução. A promessa do batismo com o Espírito Santo cumpriu-se de maneira admirável no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ainda hoje devemos confiar no cumprimento dessa promessa em nossa vida, né? Porque bem sabemos que o ato aconteceu 2000 anos atrás, mas até os dias de hoje Deus quer tocar na sua vida e fazer você sentir o que os apóstolos atrás sentiram, um poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. 1. A promessa da vinda do Espírito Santo. Veremos nesse tópico que a promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas trata-se de um aspecto perfeito, plano divino para o seu povo revelado, ainda nos tempos do Antigo Testamento, que está lá em Isaías 44:3, que Deus vai falar para Isaías que conhecia o povo e que quando ele quisesse atuar, o povo iria clamar. Por quê? Porque o povo já estava de costume, aleluia, adorar os seus deuses. Mas Deus disse, não, fala para eles, Isaías, que eu conheço eles desde o ventre materno e que em breve derramarei o meu espírito sobre vós. E ninguém há que possa impedir o meu espírito de entrar sobre a vida deles. E há de vir o tempo que eles irão ter orgulho de adorar a minha face e não adorar os deuses de Baal, Astarote, Azera, deus estranho da Mesopotâmia antiga. Mas sim, adorarão ao verdadeiro Deus em espírito e em verdade. Porque eu irei colocar nele o meu espírito. Eu irei fazer com que o meu espírito clame dentro dele para adorar o verdadeiro Deus. E até hoje, né? Nos dias de hoje, Deus clama aquele versículo da mulher samaritana que Jesus disse: eu ainda estou à procura dos verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você é um adorador? Porque até os dias de hoje, Deus está procurando aquele que o adore. E aquele que o adora, ele derrama sobre si o Espírito Santo, na qual que vai, aleluia, glória a Deus, se utilizar das suas palavras, vai se utilizar do seu louvor para chegar de uma forma poderosa lá nos altos céus. Porque quando nós adoramos por simplesmente adorar, não passa nem do teto da igreja, ou da nossa casa, ou aonde nós estivermos. Mas quando nós adoramos com o coração aberto, com o Espírito Santo ali intercedendo conosco, a oração vai atravessando a atmosfera, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, entra até na região das potestades. A potestade até pode dizer, vamos para essa adoração. Mas se o Espírito Santo estiver conosco, até, aleluia, glória a Deus, até dos principados e potestades, eles não poderão te tocar. Aleluia, porque a sua adoração está sendo carregada pelo Espírito Santo e simplesmente ela vai chegar até a narina de Deus e simplesmente daquela forma suave e serena Deus irá responder e irá lhe agradecer pela adoração que você prestou a Ele. Assim destacaremos a promessa de Deus revelada por intermédio de Joel.
também identificado como profeta do Pentecoste. Depois veio João Batista e o nosso Senhor Jesus Cristo. 1.1. A promessa da vinda do Espírito Santo e a sua importância. Através do profeta Joel, visualizamos com maior clareza de detalhes a respeito do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Assistimos que Deus revelou a este profeta que nos últimos dias haveria uma efusão do Espírito Santo sobre os fiéis. O Espírito Santo iria agir de uma maneira surpreendente, que geria uma explosão, né, de poder, a virtude, que é o dínamos, uma explosão de poder. Glória a Deus. Por isso que naqueles dias atrás, e olha uma coisa interessante, o profeta Joel profetizou isso, se você for analisar a história, foi 550 anos antes do dia do Pentecostes, que está lá em Atos 2. O livro de Joel foi escrito muito tempo. Mas para mim, o profeta Joel estava vivendo aquele momento. Porque Deus, quando ele mostra, por ele ser onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares, ele não se limita ao tempo e ao espaço. Para Deus, passado, presente e futuro se misturam na sua mente. E quando ele mostra para Ageu, simplesmente ele estava colocando Ageu no tempo futuro e não no tempo presente. Porque até com Israel ali é um caos em declínio. Mas para o Deus na qual colocou aquela mensagem, tinha sim esperança. E iria sim acontecer a efusão do Espírito Santo na vida, aleluia, glória a Deus, daqueles apóstolos. Glória a Deus. Pode ver que, aleluia, glória a Deus, em geral, global, dizendo, há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, é uma promessa de Deus, na qual Deus não mente, certo? Deus não mente e a palavra dele não pode voltar vazia. Se ele disse que era sobre toda a carne, foi e vai ser sobre toda a carne. E mais, a profecia para os vossos filhos. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha aí, ó. Para quem tem filhos, ou já está, já foi gerado, já está no ventre, seu filho vai ser um profeta, uma profetisa. Ele irá vir ao mundo já profetizando, se você crê, dá glória a Deus. E os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Glória a Deus. Eu tomo posse dessa vitória. Pela misericórdia, Deus já me deu muitas visões. Eu já vi muitos anciões tendo sonhos e se cumprindo. Glória a Deus. Eu já vi muitas coisas aqui se cumprir. Mas Deus se fala também para a geração futura. Glória a Deus. E os vossos jovens terão visões. O que eu acho interessante, eu clamo a Deus de dia e de noite, para que Deus venha sacudir essa geração jovem. Porque o inimigo está vindo com força, destruindo a mente dos jovens, dizendo que ele não vai conseguir, dizendo que não tem mais jeito, não tem solução, que o mundo tem mais prazeres para os jovens. E o inimigo está levando com força para o mundo. Está trazendo para a igreja o mudismo. É claro que para se igualar com a evolução do mundo, nós não precisamos trazer o mundo para dentro de nós. E sim modernizar com o mundo. E não mundanizar com o mundo. Olha a diferença. Porque se você for se deparar em algumas igrejas, não todas, em algumas igrejas, o jovem de hoje em dia está muito meio que moderno. É colar, tira o brinco para entrar na igreja, colar, bota por dentro da camisa aqui.
É só Jesus. Eu aprendi que o que você é dentro da igreja, você tem que ser fora. Mas o jovem de hoje em dia, quando não esconde o colar debaixo da roupa, bota no bolso, quando vai na rua, droba a esquina, o pastor não está vendo, coloca o colar novamente. E que Deus venha ter misericórdia com esses jovens e venha sacudir os jovens dessa geração. Mas vamos continuar. 1.2. A promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de João Batista. Não há de ser, por acaso, que Jesus é descrito por João Batista como aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo? Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Né? Está lá em Mateus 3,11, que Deus fez aquela promessa, colocou dentro de João Batista. Pode ver que João Batista ele batizava chamando o povo de serpente. Só nomes bonitos, né? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira de Deus. Serpente, né? Caninana, aleluia, sururu, né? Vários outros nomes de serpente aí, que se nós formos falar, nós vamos passar a noite toda. Então, João Batista, ele pregava desse jeito. Mas quando ele se deparou que Jesus estava vindo ao encontro dele, ele começou a dar glória a Deus. E olha, ele era primo de Jesus, ele era filho de Isabel, na qual, em outrora, quando os dois estavam no ventre ainda, Isabel estava com 6 meses de gravidez e Maria estava com ele ainda pequenininho no seu ventre, e ela nem sabia, ela sabia, ela estava indo contar à sua prima, que quando ela chegou à casa de Isabel, aleluia, glória a Deus, Deus é tão tremendo, o Espírito Santo já tinha possuído o ventre de Maria, que quando ela chega na casa de Isabel, João Batista já foi, aleluia, cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Porque quando Maria chega na porta, João Batista ali já está se batendo na barriga. E pode ver que quando Isabel fala, porventura, aí dentro do teu ventre é algo surpreendente, porque a minha criança aqui está se batendo demais. Ou seja, João Batista foi batizado dentro do ventre da sua mãe, glória a Deus. Olha como o homem era cheio do poder de Deus. Para evidenciar que as palavras ditas por João Batista eram verdadeiras, assistimos que o Senhor Jesus, quando se despedia de seus discípulos no Monte da Oliveira, antes de ser levado no céu, assegurou que seria batizado com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias, como de fato aconteceu, né? Primeiro, capítulo 1, verso 5 de Atos. E é tão interessante que quando Jesus estava, né, já tinha ressuscitado, passou 40 dias com seus discípulos, orientando, exortando, ensinando, separando. Olha, Pedro, tu vai para isso, olha, Pedro, tu vai para aquilo. Ele se passou 40 dias. E interessante, uma coisa que não quer me calar é que o tempo todo Pedro andava, glória a Deus, com a espada na bainha, né, ao seu lado. E o que eu ouço muito aí é que muitas igrejas quer mudar fulano. Não, a igreja em si não muda ninguém. O que muda alguém é o evangelho anunciado nos corações. Porque quando você prega o evangelho para aquela pessoa que muitas vezes não crê ou está desviada, as pessoas começam a dizer, mas essa igreja é tão rígida, vai querer me mudar? Não.
quando você semeia o evangelho no coração de alguém, aquela pessoa vai dizer, eu tenho aqueles prazeres do mundo, de beber, de fumar, os prazeres da carne, mas quando o evangelho entra no profundo da alma, ele larga tudo aquilo. Esse evangelho é o Espírito Santo, é o único que pode mudar uma pessoa. Por isso que o inimigo luta para que o Espírito Santo nunca habite nos nossos corações, porque ele é o único capaz de consertar o ser humano, de fazer o ser humano reconhecer o erro, de fazer o ser humano saber onde pisar, de fazer o ser humano trilhar o perigo, trilhar até chegar, aleluia, glória a Deus, os altos céus, porque o Espírito Santo é o nosso guia, né? E aconteceu 10 dias após ele veio com o batismo com o Espírito Santo. A respeito desse desejo de Jesus, para que sejamos batizados com o Espírito Santo, podemos dizer que ele continua ecoando. Ele quer que todos os salvos sejam selados com o Espírito Santo. 1.3. A promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de Jesus. Jesus pede dos seus discípulos e diz que o Espírito Santo estaria entre nós. Está lá em João 14,16. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele sabia o que ele tinha feito e ele disse, se eu deixar a minha igreja, que para muitos naquele tempo era considerado seita do Nazareno, se eu deixar minha igreja desgarrada, o lobo vem e devora. Então, eu tenho que orientar, eu não posso deixar ele sozinho. Por isso que eu irei para o Pai para pedir o Consolador, porque eu não posso ficar aqui. Minha missão já encerrou, 33 anos e meio. Então eu irei para o Pai para ele trazer o guia. Glória a Deus. Por isso que ele disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Isso levou 10 dias, até Deus, no seu trono de glória, reconhecer que a igreja na qual Cristo morreu, o seu Filho, morreu na cruz, para salvar, para perdoar, para lapidar aqueles 12, no caso 11 discípulos, que suou, batalhou, enfrentou muitos, e os que poderiam vir, ele olhando para o seu filho disse, realmente, a igreja lá embaixo precisa de você, Espírito Santo. Então, após 10 dias, o Espírito Santo desceu para visitar e habitar nos corações dos fiéis. Vamos lá que o tempo não para. Assim derramou. Após Jesus ter sido elevado ao céu e já à direita do Pai, cumpriu-se o que ele prometeu em Atos 2, do 1 ao 13. Assim, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes inaugura um novo tempo, conforme o plano de Deus, no qual homens e mulheres anunciam em toda parte a grandeza e a salvação em Cristo Jesus. Está lá em Atos 1:8 e 2:11. Jesus exaltado agora à destra de Deus, juntamente ao Pai, derramando-lhes o Espírito, que está lá em Atos 2:33. Desse modo, o Espírito Santo prometido nos revela a presença de Jesus entre nós. E o que eu acho, e para encerrar esse primeiro tópico, é que Deus, ele nunca deixou os seus filhos órfãos, nunca deixou os seus filhos desamparados, e sempre tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. E muitas das vezes nós sentimos cabisbaixo, triste, abatido. Isso sim, quando acontece conosco, é o vazio do Espírito Santo. Porque quando você, aleluia, está sobrecarregado, o que é que Jesus disse?
entregai a mim toda essa carga, que eu irei aliviá-lo. Que você, no momento de dificuldade, mas também não só na dificuldade, que você venha reconhecer, mas no momento de dificuldade, se você está enfrentando agora, que se você venha, que se você estiver sentindo aquele vazio na qual dinheiro não supre, amizade não supre, armário cheio não supre, porque todos nós temos um vazio, e só esse vazio, aquele cantinho do nosso coração, aleluia, glória a Deus, é a vaga do Espírito Santo, na qual sem Ele nada podeis fazer. Se você, enquanto não acordar e dizer: Deus, obrigado pelo meu sono, obrigado, Senhor, pelo um dia tranquilo, obrigado por uma noite maravilhosa, enquanto você não agradecer a Deus, aquele vazio que está dentro de você não é preenchido. Então, encerramos aqui o primeiro vídeo. Irei fazer o próximo vídeo, pois o tempo é curto e tenho que colocar de pouquinho em pouquinho, tópico 1, vídeo 2 e 3. E o próximo vídeo, irei deixar o link aqui, do tópico 2, a continuação dessa revista, e que Deus continue lhe abençoando. Peço a vocês que se inscreva, quem não é inscrito, que comente aí nos comentários, né, para nos interagirmos mais, e que curta, compartilhe, para que muitas outras vidas sejam alcançadas e que muitas pessoas venham a conhecer dessa verdadeira pessoa da Trindade, na qual é o nosso guia. Que Deus continue lhe abençoando. Amém.